João, capítulo 11, versículos de número 39 e 40. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma condição para vermos a glória de Deus é crermos. Crermos com a fé até do tamanho de um grão de mostarda. Não literalmente, não especificamente assim, porque a fé não é material. O Senhor Jesus quis dizer que a partir do momento que cremos, veremos a sua glória. Marta, eu não tenho te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Então, não veremos a glória de Deus da forma como esperamos. Veremos a glória de Deus da forma como Ele quiser manifestá-la. Porque a glória é dele, a maneira de atuar é dele. Muitos se perguntam: por que eu oro e o Senhor não me ouve? Porque eu pedi para meu familiar ficar curado e o Senhor o levou. Porque Ele, conforme Efésios 3, capítulo 3, versículo 20, é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando Ele manifesta a glória dele, muitas vezes é diferente do que esperamos, mas é melhor do que esperamos. Porque a vontade do Senhor, principalmente a soberana, ela é boa, perfeita e agradável. Quem disse que o Senhor não ouviu e não atendeu? Se creres, verás a glória de Deus. Cremos, vimos a glória de Deus. Por um momento, algum de vocês aqui durante o dia esteve triste, mas agora se alegrou, porque creem no Deus que vieram adorar, e a glória do Senhor foi manifesta em vossas vidas. Então a glória de Deus, ela é manifesta de diversas formas. Lúcia, eu sei que você crê, verás a glória de Deus. A glória de Deus já está sendo manifesta sobre aquele assunto. O Senhor já está fazendo rebuliço dentro do coração da sua mãe. A glória dele já está sendo manifesta da forma dele, da maneira dele. Claro que existe a vontade permissiva de Deus. Quando a gente diz assim: eu quero aquela casa, Senhor, eu quero aquele emprego, eu quero aquela casa, eu quero aquele cargo, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Mas talvez aquela casa, aquele cargo, aquele carro, aquele emprego não vai ser bom. Mas o Senhor só libera a vontade permissiva dele, não para nos prejudicar, é para o nosso crescimento. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele jamais vai fazer algo para nos prejudicar. Mas quando Ele libera a vontade dEle permissiva, sabendo que nós vamos passar aperto, é para o nosso crescimento. Aí Ele dá, porque o filho birrento disse: meu pai, eu quero, e esqueceu de dizer: conforme a tua vontade. Porque é a soberana que é boa. O que Deus faz é que é bom. Às vezes nós pedimos mal. Às vezes a gente, sem pedir nada, Deus vem e dá, porque a gente deixa Ele manifestar a vontade dEle soberana sobre as nossas vidas. Isso não quer dizer que nós não devamos pedir, temos o direito de pedir, mas temos que ser maduros para saber como pedir, não segundo a nossa vontade, que nem sempre é boa, nem perfeita, nem agradável, mas segundo a vontade de Deus. E aí a gente vê que aquela casa tem pingueira, que aquela casa tem uma vizinha que não deixa a gente em paz, que aquele emprego tem um chefe que persegue, que aquele carro não é tão bom porque está sempre com problemas e está dando gastos. E aí a gente para e diz: por que Deus permitiu? Porque você pediu segundo a sua vontade, não a dele. E Ele permitiu
para que você cresça e para que eu cresça e para que a nossa ficha caia todos os dias, que nós devemos pedir tudo, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas nós estamos falando sobre crer. Se crermos, veremos a glória de Deus. E isso não é esporadicamente. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, em tudo dentro do propósito de Deus. Nós não vamos dar graças a Deus porque uma pessoa se suicidou, a gente não vai dar graças a Deus porque uma pessoa se drogou, porque uma pessoa matou outra, porque o marido se separou da mulher, porque traiu, não precisa estar escrito isso para que entendamos que devemos dar graça em tudo dentro do propósito de Deus, porque veremos a sua glória e vemos a sua glória todos os dias, não como almejamos, mas como Ele a manifesta, porque a glória é dEle. Então, jamais questionemos a vontade de Deus e em tudo demos graças, quando estivermos principalmente convictos de que estamos debaixo da graça. O texto áureo que foi lido nos mostra que Marta, ela titubeou, mas Marta era uma mulher de fé. Como assim, missionária? Marta, ao contrário do que muitos pensam, era uma mulher de fé, embora às vezes permitia que as circunstâncias embaçassem a sua visão. Em João 11, de 20 a 22, nós vemos ali registrado que quando Jesus chega, Marta é que corre ao encontro de Jesus e diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela confiava piamente em Jesus. Ela sabia que a presença de Jesus representava a solução de problemas. Ela tinha fé, mas ela era daquelas que diante das circunstâncias, ela se deixava levar pelo medo. Ela deixava que o medo embaçasse a sua confiança no Senhor. Não deve ser assim conosco. Nós estamos passando por um momento que está aí, né? Vem bem a calhar eu colocar essa situação que nós estamos passando. E olha nós aqui, em vez de estarmos em casas acolhidos e encolhidos e amedrontados, nós não estamos deixando que as circunstâncias embacem a nossa fé. Então, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus nas nossas vidas. Talvez nós percamos familiares. É para achar que Deus não agiu em nosso favor ou não agiu em favor do nosso familiar? Não, é para darmos graças, porque nós podemos dizer: o Senhor o levou, o Senhor o tomou, o Senhor achou por bem levá-lo. Não foram as circunstâncias que levaram, mas foi o Senhor, porque nós estamos debaixo da graça. E tudo que acontecer nas nossas vidas, o condutor é Deus, é permissão de Deus, é soberania de Deus. Então, estamos aqui, Senhor, graças a Ti. Estamos aqui, Senhor, porque as circunstâncias não nos amedrontam, porque nós cremos, e se cremos, veremos a Tua glória, não como nós almejamos, mas como Tu queiras manifestá-la, porque a glória é Tua. Se Tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Isso é confiança. Isso é confiança. Mas olha bem, a mesma Marta confiante, quando Jesus diz: tirai a pedra, Ele não foi tirar. Ele, com um acenar de mãos, com um estalar de dedos, com um olhar, Ele poderia remover aquela pedra. Mas Ele disse àqueles homens que estavam ali, Ele incumbiu pessoas a fazer isso. Sabe para quê? Ele disse: tirai a pedra. Para que hoje nós saibamos que é da nossa responsabilidade remover a pedra do medo, remover a pedra da desconfiança, remover a pedra da dúvida. Isso fica sob nossa responsabilidade. É pedir e Ele faz. Aí depois a coisa inverteu. A gente diz: Senhor, eu quero tirar, eu quero remover essa pedra, Senhor. E aí Ele nos atende. Mas é da nossa incumbência. E a mesma Marta confiante que disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela diz: não, Senhor, não retire não, porque já cheira mal.
Cadê a Marta, que confiava piamente que se o Senhor estivesse ali, Lázaro não teria morrido? E aquela fé titubeou, porque deixou que o medo, diante das circunstâncias, embaçasse a sua fé. Que não seja assim comigo, que não seja assim com vocês. Permaneçamos firmes, constantes, confiantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que Ele é conosco, sabendo que a sua glória é manifesta nas nossas vidas, embora muitas vezes nós nem demos conta disso. Nós nem sabemos de quantas balas perdidas o Senhor nos livrou. Nós nem sabemos de quantas investidas do maligno o Senhor disse, sai, mandou o anjo e tirou. Nós não vemos, mas o Senhor manifesta a glória dele sobre nossas vidas em todo o tempo. Isso é medo, quando Marta disse, não, Senhor. Medo, insegurança, pavor diante das circunstâncias. Para contemplarmos a glória de Deus, precisamos ter fé nele e lembrar que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Basta crer e descansar. Esse Deus nos surpreende a cada dia. Esse Deus nos faz surpresas lindas. Nós estamos tristes, de repente nos flagramos sorrindo. Nós estamos preocupados, sem nos alimentar, sem apetite. De repente nos flagramos gordinhos, barrigudinhos. Nós estamos sem dormir direito. De repente nós nos flagramos dormindo muito. Isso é cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Será que de fato temos noção do imenso poder que temos nas mãos? Não é pouco. E quem nos deu esse poder não é pequeno. Em João 14:12 está registrado que Jesus disse para nós: se creres, farás as mesmas obras que eu faço, e as farás maiores ainda. Ontem eu encontrei a minha vizinha, eu estava no Largo do Tanque indo para casa, ela estava indo fazer compras, Sônia André, e ela veio andando com a outra vizinha, toda tortinha assim, com o rosto de dor, muito magra, e nós que estamos aqui para estarmos atentos, hein? Para aproveitarmos as oportunidades, hein? Eu disse, Sônia, o que você tem? Eu não poderia sorrir e dizer, oi minha amada, você está bem, você está linda, e passando, porque ela não estava linda, ela estava com semblante de dor, ela estava abatida, e eu disse, o que você tem? Você está muito abatida. E aí a vizinha que estava com ela disse, Liu, é a mãe de Cláudia que estava com ela, que hoje é uma serva de Deus, que já se batizou. Cláudia, que congregou conosco, esposa de Mário, quem conheceu. A mãe dela já é serva de Deus e a família está sendo ganha para Deus, 1 a 1. Louvado seja Deus. Deus é rico em promessas e fiel para cumpri-las. E aí Darcy disse, Liu, ela está com muita dor na coluna, ela não está nem conseguindo falar. As pessoas estavam passando, os carros estavam passando, eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Quando eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer dentro de mim, eu ouvi aquela, como quase audível, Elione, você me pergunta o que você vai fazer? Você já está instruída acerca do que deve fazer. Não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Não tenho dito que se creres farás as mesmas obras que eu faço e as farás maiores ainda? Não pelo nosso merecimento, não pela nossa perfeição, mas porque Ele falou. A palavra dele é poderosa, a palavra dele é lei, a palavra dele é lei de graça. Quem pode entender isso? Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, mas a palavra dele é lei de graça. Ele disse isso, e aí eu lembrei disso, e eu botei a mão, eu disse, onde é que está doendo? E vamos agora fechar os nossos olhos e lembrar da irmã Carmelita, que está com a mesma dor. Senhor, onde é que está doendo? Coloca a tua mão na minha.
E quando eu disse isso, irmãos, a glória do Senhor foi manifesta. Ela olhou para mim e disse: Líua, que recebeu a oração, estou toda arrepiada. E eu também estava, e Darcy também estava. E o fato de nos arrepiar é uma coisa que a gente possa manipular. Se eu disser a Luciana: se arrepia aí, Luciana, agora, não tem como. É uma manifestação do Espírito quando Ele quer, quando a Ele apraz, quando Ele quer fazer. E ela já foi andando bem melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu volto para o que eu disse no início, mas muitos perguntam por que nem sempre obtenho o resultado que eu espero. Quando oro pela cura de uma enfermidade, eu oro e aí a pessoa morre. Quando eu oro por aquela porta de emprego a ser aberta, e o Senhor não abre. Quando eu oro pela aquisição daquele bem e o Senhor não me dá. Quando eu oro pelo desfecho de uma situação da forma que eu espero, por que não ocorre assim? A resposta é: porque quando oramos por algo e até quando apenas intencionamos algo, Deus vê e ouve, e é um Deus pronto a nos abençoar, e a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. E quando Ele sabe que aquilo vai nos fazer muito mal, não vai nos edificar em nada, não vai trazer maturidade em nada, não vai ajudar em nada, só vai nos prejudicar, Ele diz: não, eu permito muitas vezes, mas agora não. O desfecho que você vai ver é outro, o desfecho que você vai ver é o meu, e eu quero e faço o melhor, porque eu não intenciono que nenhum dos meus filhos passem por aperto que os leve à destruição. A vontade soberana é tudo isso, irmãos. A permissiva também, mas quando muito ansiosos, o Senhor nos concede experimentar a sua vontade permissiva só para nos aperfeiçoar, né? E aí eu já falei: eu quero, Senhor, aquela casa, eu quero, né? E aí Ele dá, e aí a gente para e pensa: a partir de agora eu vou pedir ao Senhor que seja conforme a vontade dEle. Precisamos ser vigilantes na fé e na perseverança da fé, não olhar circunstâncias como Marta, não. A retirada da pedra é uma incumbência nossa, já falei isso. Ele ordenou que os homens fizessem aquele esforço. Remover a pedra é incumbência nossa, lembrando que o Senhor nos fortalecerá. A pedra no sentido espiritual, claro que uma pedra imensa eu não vou aguentar, mas uma pedra que o inimigo coloca de desânimo, uma pedra que o inimigo coloca na minha vida de desconfiança, que as coisas vão dar certo, não vão dar certo, o medo, a dúvida. Se eu me colocar à dispensação do Senhor, Ele vai me fortalecer para remover essa pedra. Às vezes eu quero vir para a igreja e eu não tenho forças nem para me vestir. O inimigo lança uma munição de desânimo tão grande. E aí está na hora de eu e de você dizer: Senhor, me fortaleça, me ajuda, me sustenta com a destra da tua justiça, me carrega, me leva para a tua casa, porque eu preciso estar lá. Se você crê, você crê e pronto, sabe? Se você crê e pronto. E o Senhor fará todo o resto. E o que Ele fará é bom. Em Mateus 24:13 está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar na fé, aquele que perseverar na perseverança, aquele que perseverar na caminhada, aquele que for vigilante, sabe? Aquele que se mantiver firme no seu propósito de crer. Pedro duvidou e caiu, quase se afoga, mas enquanto ele cria, ele andava por sobre as águas.
Noé se manteve firme ante as afrontas e críticas. Nós temos que nos manter firmes no nosso propósito de crer, porque nós não cremos em Jesus porque optamos crer em Jesus. Nós cremos em Jesus porque conseguimos enxergar, demos lugar ao Espírito Santo de Deus e enxergamos que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nós não podemos ir para nenhum outro lugar porque só Ele tem palavras de vida. Então, nós precisamos nos manter firmes no nosso propósito de salvação. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos que tem coisas que nós não conseguimos entender, mas o Espírito vem e explica. Eu recebi uma notícia triste, que um irmão que eu tinha na fé, que era eloquente na palavra, abraçou o candomblé, a doutrina demoníaca do candomblé, não é? E aí eu fiquei muito triste, sabe? Porque eu digo, por que isso aconteceu? Porque se ele se mantivesse firme, não apenas no propósito de crer, mas de conhecer aquele a quem ele cria, como nós vemos em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se ele se dedicasse, se ele se aprimorasse em conhecer e prosseguir em conhecer, o inimigo não acharia lugar para arrastá-lo à perdição. Mas enquanto a vida há esperança. Noé se manteve firme ante as afrontas e críticas. Durante a construção da arca, nada o desviou do seu propósito, que era de acordo com o propósito de Deus. Nada. E ele construiu a arca, e ele desfrutou de estar ali seguro na arca, não pela arca, mas pelo Senhor que orientou a construção da arca, pelo Senhor que trancou por fora a arca com a mão dele, que ninguém vai abrir. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Ele se manteve firme no seu propósito. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres e se permanecerdes firmes no propósito de crer e conhecer aquele a quem creiais, o inimigo não achará lugar para vos enfraquecer. Em Gálatas 6:9 está escrito o quê? Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu preguei na igreja lá em Brotas, no domingo retrasado, eu falei sobre isso. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, mas só ceifaremos se fizermos o bem, porque nos faz bem fazer o bem. Se fizermos o bem com o intuito de receber a recompensa do bem que fizermos, não ganharemos nada com isso. Ceifaremos se não houvermos desfalecido. O que é isso? Eu estou falando de nos mantermos firmes no nosso propósito de fazer a vontade de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem Jesus, faz o bem sem nem sentir. É algo involuntário, emana dele fazer o bem. Eu não sei se eu contei isso aqui. Eu estava com o meu sobrinho de 12 anos, o que eu trago aqui. E eu estava com ele na rua e eu saí, eu voltei várias vezes. E ele disse, minha tia, quando a senhora morrer, a senhora vai para o céu de primeira classe. Eu parei assim. Ele falou aquilo alto na rua. Eu disse, por que você está dizendo isso? Minha tia, a senhora não sabe não? A senhora não está vendo não? Fiz o quê? Eu não sabia porque ele estava dizendo aquilo. O fato de eu dar a comida que eu comprei para o meu gato, ao gatinho, que eu abri ali, o pacote deu o gatinho da rua. O fato de eu parar alguém que estava chorando. O fato de eu falar com um e com o outro. O fato dele ver as pessoas virem a mim, ou ali eu me abraçar. Ele disse, minha tia, por que lá em casa ninguém faz isso? Porque lá no meu bairro ninguém faz isso. Porque na minha escola ninguém faz isso. A senhora sorri para todo mundo, minha tia. Eu disse, Deus está usando esse menino para me alegrar. Então, onde é que eu quero chegar? O bem emana de quem ama Deus. Deus é bom. Ele é fonte de vida e de amor. Então, Deus vive em nós. Então, o caráter de Cristo em nós faz com que nós façamos o bem. E não adianta ninguém querer nos persuadir a parar, não. Muitos recebem conselhos para desistir. Não seja besta não seja idiota não seja boba não. Quem disse? Eu quero ser o que Jesus seria se estivesse aqui. Eu quero o caráter de Cristo em mim.
Eu quero Cristo emanando em mim. E quando alguém vê o bem, você fazendo o bem, dê glórias a Deus por isso, porque você faz sem perceber. Quantas pessoas dizem assim: olha, aquele conselho que você me deu, né, Ademir, deu certo, e você às vezes nem lembra, porque é involuntário. O bem que sai de nós não é nosso, é dom de Deus, é dom de quem crê, é de fé. A fé não é nossa, Deus quem nos deu. Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Quando Marta e Maria estavam ali, e Jesus chegou, e Maria ficou ouvindo, e Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. Em outras versões tem a melhor parte, que não lhe será tirada. Por que Jesus disse isso? É porque a outra parte pode ser tirada. A parte espiritual, o crescimento espiritual, ninguém tira de nós. A fé regada, ninguém tira de nós. Porque quando a gente rega uma planta, ela vive, não é, Ivonete? Quando a gente rega a fé, ela resiste. A outra parte pode ser tirada. Quem parou para pensar nisso? Olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, em algumas versões a boa parte, a qual não lhe será tirada. Subentende-se que a outra será tirada. Como é que tira? Como é que a outra vai ser tirada? Vamos entender? O bom depósito espiritual sempre nos fará bem. Quanto mais aprendemos de Deus, tanto mais conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, mais somos edificados e adquirimos saúde para o nosso espírito, ou seja, edificação. Quando nós nos apoquentamos com muitas coisas, como eu fazia, eu só dormia depois que eu lavasse toda aquela pilha de pratos. André disse um dia para mim: minha mãe, André lava também, de vez em quando ele lava. Minha mãe, se a senhora não lavar, ninguém vai morrer. Descanse. Quando ele pode lavar, ele lava. Quando ele não pode, e tem pratos lá, e eu tinha que lavar. E hoje eu digo a vocês: quando eu não quero lavar, e ninguém pode lavar, fica lá, no outro dia eu lavo e ninguém morre por isso. Eu só não posso morrer espiritualmente, porque se eu me agoniar muito com os afazeres, eu não vou ter tempo para ler a palavra, eu não vou ter tempo para alimentar o meu espírito. Eu vou deixar a pia brilhosa o tempo todo, mas e o meu espírito? E a parte que não será tirada? Essa que precisa ser regada também, e principalmente, porque a outra parte vai tirar a minha saúde. Vai ter dias que talvez eu não vá poder lavar os pratos ou varrer a casa, porque eu vou ter desgastado tanto o meu físico, que aquela função que eu poderia fazer me será tirada pela doença, pelo desgaste. Agora eu quero ver a edificação espiritual ser tirada. Eu quero ver Satanás tirar. Eu quero ver circunstância alguma tirar nossa edificação, nosso crescimento. Mas não tira mesmo. Não tira não. A sobrecarga de trabalho, à medida que vamos envelhecendo, vai acelerando o processo de envelhecimento. O nosso vigor físico vai se esvaindo, vai saindo, se escasseando, até ser totalmente tirado de nós, ou através dos anos, ou através de enfermidades. O vigor físico acaba, mas o espiritual não. O espiritual não acaba. O Senhor disse que na velhice ainda daremos frutos, como a palmeira florescerá o justo. Não é plantado na casa do Senhor, florescerá nos atos do nosso Deus. Correremos com asas como águias. Mas claro que isso não é no sentido literal, nem físico falando, é no sentido espiritual, porque o vigor espiritual, ninguém pode nos tirar. Essa parte não nos será tirada. Precisamos ser diligentes na praticidade, tanto no trabalho secular, profissional, quanto nos afazeres diários, em todos os aspectos. Precisamos dormir, descansar, priorizar isso. Tudo faz parte da diligência. Nós que temos que priorizar horas de sono, nós temos que comer bem, nós temos que descansar o nosso corpo.
né? O trabalho secular, ele é tirado. Vem a velhice, vem a aposentadoria, nós não podemos trabalhar o tempo todo, vem a hora que a lei vem e tira, a lei humana. Não é verdade? Através do desemprego, o trabalho secular pode ser tirado. Mas a boa parte, o bom depósito espiritual, nos deixa prontos para o serviço do Senhor, até na velhice. Salmo 92, de 12 a 15. E no 14 diz: dará muitos frutos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso possui muito mais cunho espiritual do que físico. Claro, como é que a gente vai ver uma pessoa de 90, 80 anos subir com asas como águia, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar? É caminhar no caminho, é ter conselhos bons para dar. É ainda que não possa falar, feche os olhos e conversa com Deus. Ainda que não possa andar como antes, se regozijar no Senhor. Antes que venham os maus dias, nós devemos fazer o quê? Nos alimentar do bom depósito. Vocês não estão perdendo nada vindo para a casa do Senhor. Vocês não estão perdendo nada tirando o momento do seu dia para ler a palavra. E eu posso falar isso, meus irmãos, por experiência própria. A cada tempo que eu leio a Bíblia, eu entendo mais. E me pergunto, por que eu não entendia assim? Por que há 2 anos atrás eu lia e não entendia nada, agora eu li e entendi esse versículo como água, como beber água? É porque quanto mais você se edifica, quanto mais você limpa-se por dentro, mais o Senhor enche o seu depósito do bom depósito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estamos falando de crer e ver a glória de Deus. Se nos mantivermos firmes no nosso propósito. Naamã, em 2 Reis 5, do 1 em diante, ali temos um exemplo de persistência. Eu falei isso ali no sábado, na ID. Naamã é um exemplo de persistência. O que é que Naamã, quando ele se mergulhou no Rio Jordão, ele fez? Quando ele subiu, ele viu ele leproso ainda. Aquela menina mentiu. Ele mergulhou de novo, aquela menina me enganou. Ele mergulhou de novo 7 vezes. Se ele não tivesse persistência, se não tivesse ali uma centelha de fé, ele desistiria no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, ou no 6º mergulho. Ele foi até o 7º. E ali, ele viu a glória de Deus, mas ele precisou persistir. Louvado seja Deus. Quem pode dar glória a Deus? Naamã era capitão do exército do rei da Síria, chamado Ben-Hadad II. Nesse tempo, o rei de Israel era Jorão. A esposa de Naamã tinha uma menina por criada. Ela foi tomada à força pelo exército dos sírios, levada como escrava. Mas ela nem assim, ela se impediu a ela mesma de fazer o bem, de dizer à sua senhora: eu conheço um homem de Deus que ele está lá em Samaria, um profeta Eliseu. Ele pode curar essa enfermidade. Então, assim como ela cria que Eliseu podia curar, ela podia ficar calada. Se ela desse lugar à sua natureza humana e dissesse: me trouxeram aqui como escrava, é por isso que ele está pagando. Aí, me prendeu, me tirou do meio dos meus, me trouxe para aqui, me trata assim como escrava, está doente. Eu sei a forma dele ficar bom, mas não vou dizer nada. Mas não, o Deus de Israel habitava naquela menina, e ela não pagou o mal com o mal. Se creres, verás a glória de Deus. Faça o bem, ainda que as pessoas digam assim: não faça não, faça, mas sem visar recompensa, visando o bem do outro, porque visar o bem do outro faz bem. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Não é para você fazer isso à força não. Deus diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. É no seguinte: adquira a minha personalidade.
personalidade. Adquira o meu caráter, que você vai chorar com quem chora e vai se alegrar com quem se alegra. E quando você for essa pessoa, eu recompensarei. E ainda que você diga, não precisa recompensar, não, Senhor, eu derramarei bênçãos sem medidas, porque eu manifesto a minha glória, diz o Senhor, da forma como eu quero, como me apraz. Glória a Deus. Eis um exemplo de persistência, fé, sem nenhuma sombra de dúvida. Foi Naamã, e ele foi restaurado. Versículos que retratam persistência, eu separei alguns. Fé, firmeza de propósito. É o Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecem na fé, ainda que muitos amigos morram de Covid, caiam ao seu lado 10.000 à tua direita e 1.000 ao teu lado, ainda que a pandemia se afunile mais, aperte mais, mate a metade da população, permaneceremos para sempre. Enquanto vivermos, glorificaremos ao Senhor. E lá, e quando chegar ali no céu, te adorarei. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9, está escrito assim, um agravante em tudo. É mole um negócio desse? Seremos atribulados, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Em tudo, porque nesse mundo, meu irmão, minha irmã, nesse mundo que jaz no maligno, o inimigo, ele faz de tudo, ele utiliza qualquer situação para nos entristecer. Não sei se com você já aconteceram, eu acho que já. Você está bem, você está feliz, você está em harmonia, e do nada acontece algo para te abater. No ambiente de trabalho, do nada cria-se um clima para te abater. É o inimigo das nossas almas, que não quer nos ver bem. Mas somos abatidos, mas não destruídos. Não somos destruídos principalmente por dentro. Nossa fé não é destruída, porque nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor. E quem sabe lançar mão disso, enfrenta qualquer circunstância, qualquer batalha, qualquer perseguição e fica firme. Confia no Senhor as tuas obras. Entrega o teu caminho ao Senhor. Em Hebreus 10, 38, a parte A, está escrito: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então nós viveremos e vivemos da fé e pela fé. Não vamos recuar. Não porque simplesmente por medo de o Senhor nos recriminar, não. Não vamos recuar porque nós amamos amar esse Deus. Nós amamos adorar esse Deus. Nós amamos saber que escolhemos bem. Nós amamos saber que a nossa escolha vai nos levar à salvação. Nós amamos saber que a nossa escolha nos transformou. Em Mateus 7, 24 e 25 fala sobre a casa edificada sobre a rocha. E veio a tempestade, e veio os ventos. Que são isso? É a doença, são as afrontas, são os apertos financeiros, são a tristeza, são as decepções. Mas, se crermos, veremos a glória de Deus. Lembremos que somos seus filhos. João 1,12 está escrito que a todos quantos os receberam, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos dele. Crer, confiar e ficar em paz. Filipenses 4,7 está escrito que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e nossos corações em Cristo Jesus. Como é que num tempo de hoje, de pandemia, de guerra, de perseguição à igreja, nós podemos dizer que temos paz? Porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Crer, permanecer firme no propósito. Confia no Senhor as tuas obras. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele falar. Entrega o teu problema ao Senhor. Confia nele, ele resolverá. Entrega a tua preocupação ao Senhor. Confia nele, ele dissipará. Ele lhe dará confiança. Claro que remover a pedra da dúvida é nossa incumbência, mas quando nós pedimos socorro ao Senhor, Ele ajuda-nos na nossa fragilidade, na incredulidade que o inimigo quer colocar, na instabilidade de fé que o inimigo quer levantar em nós. Senhor, me ajuda, eu não quero duvidar. Isso é fé, que Ele fará o melhor.
Exemplo de firmeza no propósito e persistência ante os obstáculos. Eu vou dar a vocês 2 exemplos. 2 exemplos de firmeza no propósito e persistência ante os obstáculos. É um exemplo bem prático. Eu falei no sábado isso. A dona de casa, ela acorda todos os dias para fazer as mesmas coisas e sabe que no dia seguinte ela vai fazer praticamente as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas exatamente, mas muito parecidas. Por exemplo, se eu lavei as roupas da casa hoje, eu não vou lavar amanhã, mas posso passar, tenho que varrer a casa, aí eu vou passar pano, e aí tem o banheiro, eu lavei o banheiro todo hoje, mas amanhã eu não vou lavar todo, mas os vasos com certeza eu vou precisar lavar, e aquele trabalho ali, contínuo, rotativo, sempre, e nós ali, firme no nosso propósito, porque a gente sabe que se a gente se desleixar, se não for diligente, se for negligente, vai vir mosca, vai cheirar mal, vai chegar pessoas, vai fazer vergonha, nós não vamos nos sentir bem no ambiente sujo, não é assim? Então, se formos negligentes, não formos diligentes com a nossa vida espiritual, o inimigo vai passear, vai fazer o que ele quiser, vai querer sujar, vai querer fazer a gente retroceder, está amarrado, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. E estudantes, foi o outro exemplo que eu trouxe. Os estudantes. Quantos eu conheço que não tiraram o 2º grau? Eu tenho uma irmã que ela desistiu. Só faltava meio semestre para ela concluir o 2º grau e ela desistiu. Muitos desistem. Começam o curso, 40 alunos na sala. Quando termina, só são 10, 8. Os outros ficaram no caminho. Não se firmaram no propósito. Não insistiram, não persistiram. Não se fortaleceram para cumprir o propósito. E é assim na nossa vida espiritual. Se nós desfalecermos, ficaremos no caminho. Mas isso não vai acontecer conosco, não. Porque nós sabemos o Deus a quem servimos. Que veremos a glória de Deus, não como almejamos, tá? Em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5,18. Eu vou findar aqui, e eu quero dizer aos irmãos, que muitos dizem assim, que não são cristãos para mim. Como é que você aguenta, vai para a igreja, canta, o pastor fala, volta para casa. Eu disse para essa pessoa um dia, e como é que vocês aguentam? Sentam no bar, bebem cerveja, fala da vida dos outros, dá risada, volta para casa. Só que volta com a saúde mais danificada a cada dia. E o pior é que não é só a saúde física, não. É a saúde física e a espiritual. E nós, muito pelo contrário, voltamos sadio, principalmente espiritualmente. Voltamos sadio porque recebemos oração sobre as enfermidades no físico. Voltamos sadio espiritualmente porque o mal que aos nossos olhos não era mal, estávamos fazendo, somos corrigidos, paramos de fazer, o Senhor nos limpa mais, quem for limpo se limpe mais, na casa do Senhor, sob os conselhos do Senhor, sob os conselhos dos servos do Senhor. É assim que o crente deve andar. E a novidade é nossa. A novidade de vida é nossa. João 10,10. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ninguém pense que a gente canta o mesmo hino, não. A gente tem tanto hino que a gente nem conhece, nem sabe direito. E o Senhor dá e ainda compõe todo dia. E aí é uma bênção a vida da gente. Pastor João vem aqui, Emanuel vem aqui, missionário Emanuel, missionária Ruth vem aqui, nunca fala a mesma palavra. Ela pode ler, eles podem ler o mesmo versículo, o ano todo vai explanar de forma diferente. Novidade de vida vive quem vive em Cristo. Novidade de vida vive em quem vive em novidade chamada Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, e você? Eu criei e vi a glória de Deus hoje. Por quê? Hoje eu corri tanto, eu parei muito pouco para esboçar alguma coisa para trazer, e eu criei que o Senhor seria comigo, e eu creio que Ele foi comigo aqui neste púlpito. Então, a glória de Deus é manifestada em todo o tempo nas nossas vidas.